Boa noite. Que Jesus nos envolva em seu manto de paz e amor. Sejam bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar. Como ainda estamos em contexto de pandemia, temos a obrigação de destacar a importância de nos mantermos cuidadosos quanto à prevenção do coronavírus. Portanto, vamos fazer a nossa parte, usando máscara, álcool em gel, distanciamento seguro e evitar contato físico. Para iniciarmos nossas atividades desta noite, convido o nosso companheiro José Eustáquio para harmonizar o ambiente com uma prece. Boa noite a todos. Vamos elevar o nosso pensamento, rogar a Jesus que possa endereçar estas energias renovadoras para nos envolver e nós possamos assim nos fortalecermos para iniciarmos o nosso trabalho desta noite. Nós sabemos que precisamos elevar as nossas vibrações para sintonizarmos com estas energias que se encontram na atmosfera do planeta. Porque são energias que o nosso Mestre Maior disponibiliza para todo o nosso planeta Terra. Cada um sintonizará com as energias que lhes é própria. Então vamos elevar os nossos pensamentos, elevar as nossas vibrações e nos sentirmos como se estivéssemos em um outro nível de energias que no dia a dia das nossas vidas nem sempre é possível. Senhor Jesus, amigos espirituais, temos a certeza de que estais presente, porque o Senhor mesmo nos garantiu que estaria conosco até os últimos instantes. E aqui estamos, Senhor, para iniciarmos mais um trabalho em seu nome. Para iniciarmos mais um trabalho frente à nossa querida doutrina consoladora. Toca os nossos corações. Ilumina a nossa casa mental, para que possamos aprender com a mensagem que nos for apresentada aqui nesta noite. Abençoa cada um de nós nesta caminhada, Senhor. E nós possamos assim vencer as nossas limitações e darmos a nossa contribuição na harmonização da nossa sociedade e do nosso planeta Terra. Te agradecemos de antemão por permitir que aqui estejamos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado a todos. Nossas palestras são inspiradas no livro Vinha de Luz. E o assunto de hoje é relativo ao 17º capítulo, cujo título é Auxílio Eficiente, e que está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 2. Lembramos a todos que nosso canal do YouTube, Espiritismo Simplificar para Crescer, há diversas palestras de diversos conteúdos, inclusive essa palestra de hoje. Ok? Inscreva-se e acesse para que vocês possam ter acesso às palestras. E para falar sobre o tema de hoje, auxílio eficiente, é com muita alegria que convidamos agora a companheira Thelma Silveira, que é palestrante espírita e também colaboradora aqui do Núcleo Espírita Nosso Lar. Seja bem-vinda, Thelma. Boa noite a todos. Eu quero agradecer primeiramente ao grupo, o Núcleo Nosso Lar, pelo convite, certo? Pela oportunidade do trabalho, a oportunidade do estudo, porque toda vez que estudamos um tema, uma página do Evangelho,
nós somos os primeiros a ser beneficiados, né? Então, eu fui muito beneficiada com o estudo para a apresentação, com muito carinho para vocês, tá? Nós agradecemos e espero que nós possamos atender os corações e tentar, né, trabalhar o tema, cujo título Auxílio Eficiente, onde Emmanuel traz o versículo e, abrindo a sua boca, os ensinava. É apenas um versículo que nós vamos tentar, né, pontuar no nosso estudo. Primeiramente, nós vamos dizer de alguém que desencarnou. Conta-se que um homem, uma pessoa comum, recentemente desencarnada, ousou-se achar que sabia quem ele era. Quando ele chegou no plano espiritual, encontrando Deus, pois Deus estava lá, ele quis entrar no céu. E então Deus pergunta: quem és? E ele responde: eu sou João da Silva. E então Deus pergunta: quem és? Eu sou João da Silva e venho até aqui ao lugar que eu mereço. Pois muito bem, João da Silva, mas eu não perguntei o seu nome, eu perguntei quem és. João da Silva era o nome que você tivesse, que você teve na terra. Eu pergunto quem és. Então, ele ficou desconcertado porque ele percebeu que apenas o nome não basta. E aí ele lembrou que fora médico enquanto na terra e disse: eu sou doutor João da Silva. E então Deus disse: mas eu não perguntei qual foi a profissão que tu tivesses na terra. Eu perguntei quem és. Aliás, poucos médicos chegam aqui médicos. A maioria deixa o diploma no caixão. Pergunto, quem és? E João da Silva ficou ainda mais desconcertado. E aí ele lembrou que era espírita. E disse que ele fora espírita enquanto esteve na terra, para piorar a situação. Por um simples motivo: quem muito recebeu, muito será cobrado. E aí Deus pergunta novamente: quem és? E aí ele lembrou ainda que fora espírita expositor. Trabalhou na divulgação do espiritismo, foi um expositor espírita. E aí ele piora ainda mais a situação dele. Por um simples motivo ainda: quanto mais falamos, quanto mais fazemos, menos sabemos de nós. As falas e eventos excessivos podem ser demonstração do fracasso da própria existência. Quanto mais falamos, quanto mais realizamos, menos sabemos de nós. Os eventos excessivos, né, podem ser demonstração de um fracasso existencial. E aí Deus pergunta novamente: quem és? Até que finalmente ele percebe que não sabia quem ele era. Diante de Deus, sem saber quem ele era, Deus diz para ele ainda: volta e descobre. Volta e descobre. E vai aqui uma dica: não precisa realizar tanto, nem falar tanto, nem expor demais, apenas ser. Essa foi a dica para João Batista, que precisava voltar e descobrir quem ele era. É no Livro dos Espíritos que Kardec pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus tem
oferecido ao homem para lhe servir de guia e de modelo? A resposta é bem curta: Jesus. Então, nada mais inteligente para nós que estudarmos Jesus. Quem é esse ser chamado Jesus? Já que ele é o ser mais perfeito que Deus tem servido ao homem para modelo e guia. Jesus viveu 33 anos e falou somente 3 anos. Jesus viveu 33 anos e falou somente 3 anos. Ele falava muito pouco e abria a boca somente para confortar. Quando ele percebia que em algumas circunstâncias ele poderia ensinar, falava pouco. E então, procurando sempre aliviar as dores, ele procurava falar pouco. E ele é nosso modelo. E ele é nosso guia. João Batista fez muito e não sabia quem ele era. Abordado por Deus quem ele era, ele não sabia. Falou do nome, falou da profissão, do rótulo religioso, das atividades, mas ele não sabia. Ele não soube se apresentar a Deus e precisava voltar para descobrir. Recebendo a orientação de que não precisasse saber muito, nem precisasse fazer muito e nem falar muito, apenas ser. E aí nós buscamos refletir sobre a historinha simbólica que nós trouxemos para introduzir o tema de hoje. Nós buscamos no livro de Divaldo Pereira Franco, ditado por Amélia Rodrigues, organizado pelo irmão Álvaro Crispino, que traz no prefácio uma página muito profunda, que tem muito a ver com a situação do nosso irmão João da Silva e conosco também. Então nós vamos pedir para a leitura, não vou ler na íntegra, quem quiser depois buscar, para melhor entender o texto, os ensinos que ali estão, fiquem à vontade. Nós vamos apenas ler algumas expressões, né, que vão fazer com que nós entendamos bem como é que a gente se descobre aqui quem sou eu, se de repente eu for abordado pelo nosso Pai, né, simbolicamente falando, quem somos nós. Então, uma passagem lá no finalzinho, quando Jesus já sabia que ele havia, né, de ser abordado e se adiantou aos que o buscavam, para que perguntasse quem ele era e ele iria responder. Ele já sabia o que ia acontecer, né? Aquela passagem que está em João 18, 4 e 5. 2 versículos que o nosso irmão traz, que diz o seguinte, e ele intitula com Sou eu. A quem buscais? Responderam-lhe, Jesus, o Nazareno. Disse-lhes Jesus, sou eu. E é interessante quando nós vamos buscando os versículos, né, seguintes, eles se afastaram, né, eles ficaram assim repudiados. E aí Jesus novamente pergunta, ele não tem receio, e eles falam novamente e ele diz, já disse, sou eu, com muita firmeza. E aí o nosso irmão Álvaro traz para nós o seguinte, Jesus, na tarefa de esclarecimento da alma humana, apresentou-se ao mundo de diversas maneiras. Eu sou a água viva. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou o rei da vida que venceu a morte. Eu sou.
Por diversas vezes Jesus dizia: eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a vida, eu sou a videira. Eu sou. Em muitas passagens, Jesus se expressa com o conhecido eu sou. Vocês lembram do nosso irmão que foi abordado por Deus? Quem és? Jesus, o Cristo, diz: eu sou. Tem alguma coisa a ver com a orientação final: vá e descobre quem és. Então, ele enfatiza o ser. Quando Jesus diz: eu sou o bom pastor, eu sou a luz do mundo, ele enfatiza o ser, o existir como. Ele enfatiza o ser, o existir como. Secundariza a personagem, a primeira pessoa, para engrandecer o sentido múltiplo do existir, como caminho, como verdade, como vida, como porta, como luz do mundo. Mas há um momento em que esta ênfase se inverte. Frente a seu futuro tantas vezes declamado, ele abandona o eu sou para dizer lacônico, ou seja, sucinto, breve e decisivo: sou eu. A quem buscais? Era Jesus de Nazaré que eles buscavam. Neste momento ele diz: sou eu. Mas, durante a vida dele, ele se apresenta como eu sou. O existir como? O existir como? A essência. Quem és? Eu sou representa o sentido crístico. Eu sou o Cristo. Sou eu é o Jesus de Nazaré, que seria erguido no madeiro da infâmia. Por isso ele se apresentou, ele se adiantou. E ele repetiu, já disse: sou eu. Sem receio. Ele sabia o que ia acontecer. Isso foi lá no Jardim das Oliveiras. E aí nós fechamos, o nosso irmão expressa, fechando aqui o Álvaro Crispino, que eu acho interessante a gente refletir sobre esse momento em que Jesus se apresenta: sou eu. No sou eu está a síntese dos enfrentamentos do homem contemporâneo. O passado realizado precisa conectar-se com o futuro a realizar. A vida certamente entrará no nosso Jardim das Oliveiras e nos chamará pelo nome, conclamando-nos ao enfrentamento necessário para o nosso futuro. Quando isso ocorrer, quando a vida nos chamar pelo nome, no momento extremo do testemunho, respondamos como Jesus, modelo e guia para nós: sou eu. Aí eu estou lá confortavelmente no meu Jardim das Oliveiras, na minha rotina diária, e a vida me apresenta um desafio, uma conta para pagar. Thelma, está na hora. Essa fatura aqui, ó, vamos pagar? Não tenhamos receio. Sou eu, Thelma. Em frente. Testemunho. É hora do testemunho. É hora de viver. É hora de pagar a conta. A conta é nossa. Então, este final que o nosso irmão trouxe aqui, que faz com que a gente compreenda, né? Que traz para nós mais uma forma de fixar esta história simbólica, onde Deus pergunta: quem és? E o nosso irmão não soube e ficou pensando nos rótulos, né? Na profissão, no que ele foi, no nome, e ele não sabia quem ele era. E aí o nosso irmão traz sobre o Cristo. Então, ser. Quando ele coloca quem és,
é para que a gente possa entender quem eu sou de verdade, como eu enfrento os meus desafios, como eu passo pelos testes da vida, como eu me apresento diante dos desafios, né? Então, a essência crística, né, quando ele diz, sou eu, é o Cristo, a essência, a forma com que ele viveu, né, o como existir, seria nós também, trazendo para o nosso campo menor. E o sou eu, quando eu me apresento para quitar os meus débitos, como o nosso irmão coloca aqui, ó, conclamando-nos ao enfrentamento necessário para o nosso futuro. Passado realizado, precisa conectar-se com o futuro a realizar. Então, não tenhamos medo. Vamos liquidar nossas faturas. Vamos estar em paz com os nossos afetos. Por mais que seja difícil, vamos enfrentar aqui agora o desafio. Vamos liquidar as nossas faturas para ficar mais leve para todos nós. Então, eu achei que esta página veio enriquecer essa dificuldade que o nosso irmão teve de se entender. Aí vejamos o versículo, né? E abrindo a sua boca, os ensinava. E abrindo a sua boca, os ensinava. Sendo Jesus modelo e guia para a humanidade, como está lá no Livro dos Espíritos, sendo ele modelo e guia para a humanidade, ou seja, é para nós, homens, possível de se imitar, de se espelhar, de pegar nos seus passos. Ele é modelo para nós. Não é para o espírito superior, é para nós, enquanto homens, enquanto estamos estagiando aqui no reino hominal. Então, possível de ser imitado. Ele não podia, em momento algum, manter-se ocioso. Aproveitamento do tempo, porque, veja bem, ele abre a boca e ensina. Aproveitamento do tempo. Nós vimos que ele viveu 33 anos e falou 3. Falava pouco. E quando abria a boca era para confortar, era para ensinar. Então, aproveitamento do tempo. Difícil para nós, hoje, com tanta distração. Difícil para nós não nos perdermos com tanto WhatsApp e rede social. E vídeos que não acrescentam nada e influenciadores muito menos. Como é que nós estamos administrando o nosso tempo? Porque ele aproveitava todo o tempo, não perdia tempo. Então, se ele é modelo, se ele guia, paremos para pensar, como eu administro as 24 horas que eu tenho? Estou me perdendo demais com fotos, com influenciadores, com vídeos que não acrescentam e, enfim, nós não precisamos enumerar, porque nós já sabemos o desafio maior hoje, né? Então, sua palavra era e continua sendo sempre de consolo e de ensinamento, portadora de magnetismo, curava, porque ele conduzia as pessoas, né, aos necessitados, à prática do bem, trabalhando o processo de autocura. Além do magnetismo, né, ele conduzia os necessitados à própria cura. Exemplo, Jesus diante da mulher adúltera, rodeada por uma multidão exaltada, reclamando o apedrejamento. A multidão queria apedrejar a mulher. E aí, ele foi chamado, mas para ser testado, porque os fariseus, eles adoravam testar Jesus. Na conformidade das antigas tradições, porque era permitido o apedrejamento da mulher adúltera. Então, eles queriam mesmo era testar. E o que ele faz quando ele foi chamado?
Ele exclama com serenidade e desassombro, causando estupefação em todos. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Ponto. Pronto. Todos largaram as pedras. Ou seja, a agressividade. Morreram nos lábios mais exaltados todas as acusações. E aos poucos, o local ficara quase deserto. Apenas Jesus, a mulher adúltera e alguns discípulos. E a mulher, ocultando as faces com as mãos, ele olha para ela e pergunta: mulher, onde estão os teus juízes? Ela não responde nada. Ela só olha para Jesus com um olhar reconhecido. E ele continua: ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Jesus acolheu ao invés de condenar. Ele fez ali a primeira psicoterapia de grupo. Jesus fez ali a primeira psicoterapia de grupo. Ele olhou com compaixão para ela. Ele olhou com compaixão para todos. E, sem preconceito, apenas disse: quem fez? Quem não fez algo parecido? Fazendo todos fazer uma autoanálise. Mas quem não fez algo parecido? Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E aí eles fizeram uma autorreflexão. Por isso uma psicoterapia de grupo. Eles fizeram essa autoanálise, eles fizeram essa autorreflexão. Essa é a diferença de Jesus, muito embora ele seja modelo e guia para nós, possível de se imitar. Comecemos pequeno, mas nós adoramos pontuar erros, falhas dos outros, como se nós não cometêssemos. Adoramos pontuar, julgar, condenar. Nós não acolhemos, nós não olhamos com compaixão que levou aquela pessoa a fazer aquilo. Compaixão. Então, qualquer um de nós que se estivesse naquele momento, naquele lugar com Cristo, não teríamos essa capacidade de penetrar o coração de ninguém, de fazer ninguém refletir. Porque a fala dele tinha um magnetismo e ele fazia com que as pessoas fizessem essa autorreflexão, essa autoanálise e buscassem a cura, a solução para os seus problemas, né? Vocês já imaginaram se ali naquele momento estivesse um de nós expositores, que tem resposta para tudo, que tem teoria para tudo e explicação também? Meus irmãos, naquele momento, naquela hora, não poderia ter alguém que falasse só havia um jeito, alguém que fosse. Naquele momento, não poderia ter alguém que falasse, somente alguém que fosse. Quem és? Quem és? Só poderia ter alguém que fosse. Quem és? Às vezes, o conhecimento pode ser alimento para a vaidade. O conhecimento não serve para outra coisa a não ser para o autoconhecimento. Senão ele se transforma num saber arrogante. O conhecimento é válido para eu me conhecer. Autoconhecimento. Se ele for para envaidecer, eu sei, perguntas do livro dos Espíritos, todos os versículos eu sei interpretar 70 vezes 7, mas ali no dia a dia eu não sou.
Eu tenho inteligência, eu tenho teoria, eu tenho conceitos, eu tenho tudo, mas eu não sou nada. Então não adianta. Só serve para ser arrogante. Deus me livre, não é? Então não tem problema nenhum estudar, debruçar nas obras, conhecer. Mas é importante eu me conhecer, estudar para me estudar. Não é estudar para falar, é estudar para se estudar. Ser. De modo que parece que somente as palavras têm sentido se o evangelho for vivido, se ele estiver presente. Se não estiver presente, eles serão como lâminas, ou servirá para qualquer outra coisa, menos para consolar, para confortar, para me conhecer. Pouco servirá. Belíssima a passagem atribuída a Francisco de Assis. Pregue sempre o evangelho. Pregue sempre o evangelho. O tempo todo, pregue o evangelho. Se precisar, use palavras. Pregue sempre o evangelho. O tempo todo, pregue o evangelho. E se precisar, use palavras. Interessante, não é? Francisco de Assis, nos orientando. E abrindo a sua boca, os ensinava. Interessante o abrir a boca e falar. Parece pleonasmo, porque para falar eu preciso abrir a boca. Mas não é pleonasmo. O simbolismo dessa expressão, né, não é pleonasmo. Pois em outros momentos nós vamos ver lá no Evangelho Jesus dizendo o seguinte, né? Vamos fazer um link lá naquela passagem onde os discípulos, né, eles foram acusados de comer sem lavar as mãos. Vocês lembram dessa passagem? Eles foram acusados de comer sem lavar as mãos. E aí Jesus diz, mas o mal maior não é o que entra pela boca, é o que sai. Porque o que sai da boca está repleto o coração. Está cheio o coração. Não é o mal que entra, é o mal que sai. Então, sendo assim, quando o evangelista Mateus traz para nós esse versículo, utiliza essa expressão ora em estudo nesta noite, e abrindo a sua boca os ensinava, né? Jesus falou, meus irmãos, daquilo que o coração dele estava repleto. Quando ele utiliza este versículo, Jesus abrindo a boca e ensinava, ele falava aquilo que o coração estava repleto. Muito bem. Ele é nosso modelo. Ele é nosso guia, possível de ser imitado. E aí nós vamos lembrar que esse versículo que está lá em Mateus capítulo 5, é o capítulo das bem-aventuranças. Antes dele falar bem-aventurados, né, a página mais bela, a mais bela página moral já ouvida no planeta, o Código de Ética Moral Universal, considerado até mesmo pelos não cristãos. O coração do Evangelho. Antes dele trazer o Sermão da Montanha, né, onde todos ficaram embebecidos, né, trazendo todas aquelas lições, o próprio Mahatma Gandhi diz, se salvar o Sermão da Montanha, nós já estamos bem resolvidos. Seguir aquele ali, aqueles 7 passos, é uma forma de praticarmos os ensinos de Jesus, aceitando as orientações dele e vivenciando. Então, esse versículo antecede o Sermão da Montanha, né? O Código de Ética Moral Universal, considerado até mesmo pelos não
cristãos. E nós perdendo tempo. Jesus aproveitando o tempo. O tempo urge. Eu posso desencarnar amanhã. Como é que eu vou chegar do lado de lá? Quem és? O existir como? O aproveitamento do tempo. E aí? O que eu tenho para falar? Ah, eu fiz um monte de coisa. E daí? Quanto mais se faz, mais se fala, né? Mais se sabe, menos sabemos de nós. Porque o autoconhecimento é fundamental. Eu me conhecendo, tomando contato com as minhas fraquezas, com meus males, com meus traumas, com as minhas dores, indo com profundidade, buscando a origem, buscando a causa, e me sentindo responsável somente eu e não o outro, e resolvendo aquela questão da melhor forma possível, utilizando todas as ferramentas possíveis para eu resolver as minhas questões aqui e agora, sem deixar para depois. Se deixar alguma coisa, tudo bem, é porque não deu conta, né? Sem martírio também, mas eu posso, eu consigo, porque eu tenho assistência, né? Todos nós temos a assistência. Então, o aproveitamento do tempo, o autoconhecimento, o existir como, o roteiro do Cristo, as interpretações, a internalização, a realização, né? É importante. E aí, como vocês viram na leitura, Emmanuel, né, um conhecedor do Evangelho, vai discorrendo, ele vai analisando o texto e trazendo para nós sobre todo aquele que recebe autoridade. Todo aquele que recebe autoridade. Então, os líderes, os presidentes, os governadores, né? Os coordenadores, os prefeitos, todo esse povo que está à frente de uma multidão, de uma massa, de um grupo, todo aquele que recebe autoridade, todo aquele que alcança patrimônio, todo aquele que aprimora a inteligência, todo aquele que atua na política, no comércio, na indústria. E ele vai discorrendo. Ele vai discorrendo. Quase sempre o homem encastela-se, sentindo superior. Eu? Com aquela turma? Com aquela massa? Com aquele povo? Eu não. Eu sou bom. Eu sou inteligente. Eu adquiri um patrimônio e eu me encastelo me sentindo superior aos demais. Enfim, raramente o homem assume uma posição digna frente à multidão. Raramente nos posicionamos dignamente frente a um grupo de pessoas. A minha empresa, a minha casa espírita, a minha família, a minha prefeitura, o meu palácio. Jesus estava diante da multidão. E ele é guia e modelo possível de ser imitado. E eu, diante de um grupo, eu me envaideço. Eu me sinto superior, melhor, mais inteligente, mais sábio. Mas tudo. E aí eu não partilho. E aí eu não convivo. E aí eu desprezo. E aí eu vou chegar lá no plano espiritual e Deus vai perguntar para mim: quem és? Ah, eu fui médico. Eu fui empresário. Ah, eu fui um terapeuta renomado. Eu conheci tantas ferramentas. Hoje, né, eu gosto muito de falar, porque eu busco muito. E aí eu vejo que tem diversos caminhos, diversas ferramentas. Aí tem gente que se sente assim grande porque é constelador familiar.
E aí segue um método de autoconhecimento que é assim, fantástico. E aí eu sou melhor do que todo mundo. E eu me encastelo porque eu não quero conviver. Porque eu sou bom, porque eu vou conversar com as pessoas, não tem profundidade, é todo mundo raso. Todo mundo pequeno, não aprofunda. Mas peraí, ajude o outro a aprofundar, a ser menos raso, menos superficial. Nem desisto. Encastela-se na sua superioridade. Perante a multidão, não vale de nada. Infelizmente, é a verdade, gente. Desculpa se eu estou sendo assim dura, mas é o que a gente está vendo. Na maioria. Se encastelando, se sentindo superior porque sabe, porque pode, porque tem. Eu gosto mesmo do movimento espírita. Quando eu vejo, eu falo muito isso, porque eu sou espírita com muito orgulho. Quando eu vejo um constelador familiar como Andrei Moreira, que cobra caro sim de quem pode pagar, mas ele reverte para ajudar o pessoal na África. Um Divaldo Pereira Franco, que pega tudo do seu livro e investe ali na Mansão do Caminho. E a gente vê o espírita trabalhando gratuitamente, porque ele recebeu de graça e ele vai dar de graça. Mas ele também precisa sobreviver. E aí ele vai sim ser o profissional qualificado e vai cobrar daquele que pode pagar. Não tem problema nenhum. Mas tem gente que se acha o máximo. Tem grupos que se acham o máximo e cobra quem vai poder pagar e o pobre. Outro dia, me permite, eu quero até analisar isso depois lá na Casa Espírita e eu aproveito até para falar aqui. A minha menina com as dificuldades dela, fazendo terapia, preocupada, dizendo, mãe, o que é? O que faz a pessoa que não pode pagar um bom terapeuta? Eu falei assim, meu filho, vai lá para a Casa Espírita, receber o atendimento fraterno. E não pode pagar. Ah, mas que triste, porque faz tão bem para a gente, é tão bom. Aí eu falei, é verdade. Ela falou assim, por que vocês não fazem um trabalho desse tipo? Pega todos os psicólogos do movimento espírita e começa a atender. Cada um atendendo um, você já imaginou que bacana? De graça? Aí eu falei assim, é verdade. Deve ter muitos psicólogos que estão fazendo isso. Eu que não sei, minha filha, então a gente não pode dizer. Mas é um trabalho bacana porque o espírita, ele sabe dar gratuitamente. Ele sabe reservar um tempinho para ajudar o próximo. E ajudar o outro a se curar. Quantos no atendimento fraterno não saem mais leves? Felizes, chegou chorando, querendo suicidar e está lá assistindo palestra, tomando passe, se envolvendo com o trabalho por causa do atendimento fraterno. Não é verdade? Bacana demais, né? Eu tenho orgulho de ser espírita. Mesmo com as nossas dificuldades, nós estamos aqui, tentando. Né? Bacana demais. E não vejo problema nenhum em nenhum de nós buscarmos, até meus familiares mesmo, busque o seu caminho, busque a sua libertação, busque o seu crescimento onde você achar que deve. Eu estimulo, não precisa me seguir, não precisa ir para a casa espírita, está tudo bem, eu respeito, com muito carinho, eu respeito. E é isso que a gente tem que fazer. Então Jesus fez uma revolução. Ele olhou para os povos, ele olhou para cada um de nós, sem julgamento, sem preconceito. Ele olhava para cada pessoa, olhava para o espírito da pessoa, e nós estamos esquecendo de fazer isso. Estamos desistindo do nosso filho, do nosso cônjuge, do nosso irmão, do nosso familiar. Gente, ali tem um espírito. Não é aquela música bacana, né, Dani? Um dia todos nós seremos anjos. Olha para o espírito da pessoa. Assim como Jesus olhou para Públio Lentulus e viu Emmanuel. Olhou para Saulo de Tarso e viu um Paulo. Olha para o espírito da pessoa. Um dia ela vai ser um anjo. Aposte nisso. Invista nisso. Não desista. Esse é o programa traçado, ele finaliza, né? Traçado por Jesus. Se ele é modelo, se ele é guia, possível de ser imitado, é para nós, homens. Então, que possamos cumprir.
este projeto, esse traçado por ele, porque ele foi exemplo. Tudo bem? Eu acho que era isso que eu queria trazer para vocês, dentro do que Emmanuel trouxe nessa página, muito educativa. Tá? Eu agradeço, desculpa a minha exaltação, às vezes eu falo assim, meio exaltada mesmo, né? De vontade mesmo, de que primeiro para mim mesma, para eu dar conta da minha prova, da minha existência, do meu labor, das minhas lutas, que são muitas como as de vocês, mas que eu quero concluir, porque eu, assim como Jesus foi chamado, sou eu já disse, sou eu. Então, quando a vida bater a minha porta, me chamando para o testemunho, lembremos-nos dessa passagem de Jesus, sou eu. Está chamando pelo nome, sou eu. Certo? Mas diante de Deus, lá na espiritualidade, quem és? Lembra do existir como? Eu sou. Lembra dos exemplos do Cristo. Às vezes nós olhamos para o Cristo e pensamos, ele está tão distante, né? Mas olhemos para Jesus, Jesus de Nazaré, que chorou, que se alegrou, que sentiu dor. Lembremos-nos dele, possível de ser imitado. Que ele nos ilumine a caminhada, a consciência e nos dê o bom ânimo para prosseguirmos decisivos, lacônico como ele, né? Como ele diz. Sou eu. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada.